Aquele que crê, diga amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, a mensagem hoje é no livro de Isaías, mas antes de iniciarmos a palavra de Deus, eu gostaria de ler no livro de Lucas, né, do cumprimento dessa palavra, amém? Lucas capítulo 4, do versículo 16 e diante, em nome do Senhor. Então aqui, a palavra de Deus, ela se retrata no livro de Isaías, falando sobre as boas novas da salvação, amém, irmãos? Justamente falando sobre a presença do nosso Deus, a vinda de Jesus aqui na terra, há 750 anos aproximadamente antes de Cristo, amém? Mas aí eu queria ler em Lucas, para a gente falar a respeito, né, do cumprimento dessa palavra, e alguns versículos, né, vai se concretizar aqui no livro de Lucas, em nome do Senhor. Antes de iniciarmos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração em reverência ao nosso Deus, para que Ele possa vir se manifestar e falar conosco nesta noite. Senhor Deus, Pai querido e santo, desde já me coloco diante da Tua presença. Eu sei que eu não sou digno de estar aqui, meu Deus. Meu Pai, o Senhor bem sabes. Eu sou, meu Pai, estou aqui, meu Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, por amor a Ti mesmo, Senhor. Mas vem, Senhor Jesus, me usar como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Usa, Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, através da minha vida, não que seja eu, mas o Teu Espírito. Vem falar conosco, meu Pai. Vem nos abrir a nossa mente, o nosso coração e entendimento. Não que seja somente ouvinte, mas sim praticante da Tua palavra, meu Pai. Repreende todo mal endereçado aqui neste lugar, Senhor. Porque quem não fala é o homem, quem fala é o Espírito Santo, meu Pai. E o Senhor que chama, e o Senhor que capacita, e o Senhor que fala. Grande aqui é o Teu nome, meu Pai. O exaltado aqui é o nome do Senhor. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está aqui neste lugar e vai falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Coloca um anjo com a espada desembainhada na mão daquele portão, repreendendo toda seta endereçada para cá, em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Derrama o óleo da unção. Eu já estou sentindo aqui na minha cabeça, Senhor. E eu creio, meu Pai, que toda a unção vai ser derramada aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas bem linda para o Senhor. Ele te ungiu, irmãos. Ele nos ungiu. Ele nos ungiu. E aqui a palavra aqui, ela vai nos falar a respeito dessa noite. Então vamos ver aqui no livro de Lucas, né? Lucas, capítulo 4, do versículo 16 em diante. Amém? O esboço, ele fala em cima, que diz que Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Amém? Muitas vezes você pode imaginar que você está na sua família e você é só você de crente. Eu hoje já tenho minha família, hoje eu tenho minha esposa, mas há 22 anos praticamente só sou de crente lá. Muitas vezes sou rejeitado, muitas vezes não quer falar. Quando eu falo, uma palavra se treme. Irmão, aconteceu com Jesus, imagina com nós, amém, irmão? Pecadores. E a Bíblia diz aqui que Jesus pregou, mas aqui ele falou através da cerca de que tinha sido profetizado pelo profeta Isaías, que a Bíblia fala que é o profeta messiânico, há em torno de 750 anos atrás, né? Então, quando se fala no calendário do nascimento de Jesus para frente, pastor, a arqueologia bíblica, ela fala de média de diferença de 5 a 10 anos, mas tem uma precisão aí, né? Mas aqui ele fala a respeito aqui que Jesus, quando ele foi para a cidade de Nazaré, ele foi ali realmente onde foi criado, as pessoas não o aceitaram e foi rejeitado. Não se preocupe de você ser rejeitado em alguns momentos, porque se você rejeita, o Senhor te aceita. Amém, irmãos? Porque você não escolheu a Ele, Ele te escolheu para que você pudesse dar bons frutos. Quem acredita e crê nessa palavra, da glória a Deus. Vamos iniciar aqui. Ele diz: indo para Nazaré, onde fora criado. Ele foi criado lá. Entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, ele fala aqui que segundo o seu costume, porque Jesus é judeu, amém, irmãos? Quem entendeu, da glória a Deus? Mas o segundo costume aqui era pregar no sábado, né? E aqui estava aqui, ó, diz segundo a sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo-lhe o livro, achou-se o lugar onde estava escrito, dizendo assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me
para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Amém, irmãos? E aqui se cumpriu. O profeta Isaías falou a respeito disso. E ele diz aqui, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-lhe ao assistente e sentou-lhe. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Amém, irmãos? Ou seja, ali, irmãos, eles não aceitaram, porque ele estava ali se intitulando o próprio Deus. Quando fala no profeta Isaías, que a gente vai ler aqui, os 3 primeiros versículos, ele fala da trindade de Cristo. Ele fala do óleo, ele diz aqui, ele me ungiu. Jesus aqui veio o Filho, amém? Ele me ungiu. E o Espírito Santo de Deus ali, e Deus estava revelando através do profeta Isaías, através do Pai. Quem crê, da glória a Deus. Então ali a unção ele recebeu, falando através do Pai, através do profeta Isaías, profetizou. Jesus está aqui como Filho, e o Espírito Santo de Deus está ali com a unção dele, porque ele envia ao Consolador, amém? Então aqui, irmão, se concretizou a trindade de Cristo, a trindade do próprio Deus. Quem crê, da glória a Deus. Então a manifestação, muitas pessoas hoje não entendem, no Antigo Testamento Deus se manifestou através do Pai, não é? Através do próprio Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, nos 33 anos depois, após o Espírito Santo. Então, nós estamos vivendo neste tempo do Espírito Santo de Deus, que acredita na glória a Deus, a revelação do Espírito Santo de Deus, e é os 3 em um só, mas houve manifestações em tempos diferentes. E aqui ele fala, não é? A palavra de Deus diz aqui, que ele diz, o Espírito, que é falando o Espírito com E maiúsculo do Senhor, está sobre mim. O Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus. Amém, irmãos? Ele diz aqui, pelo que me ungiu, e está sobre hoje sobre você. Quem crê, da glória a Deus. Pelo que me ungiu, você já foi ungido do Senhor, da glória a Deus. Você já recebeu a imposição de mãos, da glória a Deus. Então quando você vem aqui, você recebe a imposição de mãos. Você recebe aqui o óleo da unção. Aqui é a unção do Espírito Santo. Além do óleo físico aqui, não é? Ou seja, você recebe a unção do Senhor. Se você está aí, você recebe a unção de Deus. O óleo pode ser derramado na sua cabeça. Amém, irmãos? Eu já senti hoje nesta noite, e eu creio que você vai sentir também. E eu creio que tem muitos aqui que já sentiu. Quem crê, da glória a Deus. Ele diz aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Aqui os pobres se refere àqueles que ainda não conhecem a palavra, aqueles que realmente ainda estão ali, irmãos, empobrecidos, ou seja, não estão ainda realmente firmes na palavra de Deus. Ele diz aqui, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, ou seja, trazer liberdade. Essa liberdade é a liberdade não somente física, mas também espiritual. Quem crê, da glória a Deus. Ele diz, se eu conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a libertação aqui, ela fala da mentira, ela fala do engano, ela fala do roubo, da prostituição, da lascívia, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Amém, irmãos? Quem entendeu, da glória a Deus. Ele diz, para proclamar libertação aos cativos. O que quer dizer cativo? Quando era levado cativo a Babilônia, quando era levado cativo, ou seja, era preso, era aprisionado, irmãos. Muitas pessoas, às vezes, que estão no mundo aí, ela não tem forças para vir para o Senhor. E até mesmo aqueles que se afastam, irmãos. Até mesmo aqueles que se afastam, você fala de algo de Deus para eles, é como se você estivesse dando um choque, dando uma palavra ali de impacto. Ou seja, é como se você estivesse dando uma tapa. Eu tenho pessoas, irmãos, que infelizmente na minha família ocorre isso. Mas, irmãos, Deus, Ele nos levantou para fazer esta obra. Deus te levantou para fazer essa obra na tua família, no teu lar, nos teus vizinhos. Deus te levantou para isso. Você é uma testemunha do Senhor. Quem crê, da glória a Deus. Sem você falar, acontece às vezes você passa muito tempo sem ver uma pessoa, a pessoa diz assim, valeu, irmão, obrigado aí. A pessoa te diz assim, irmão, você não falou nada, nenhuma palavra de Jesus, mas a tua pessoa denuncia que tem o Espírito Santo de Deus, a tua pessoa denuncia que tem Jesus. Amém, irmãos? Quem acredita, da glória a Deus. Pelo teu modo de viver, pelo teu modo de agir. E ele diz aqui, a palavra de Deus fala, que essas bênçãos, irmãos, de Deus, ela realmente
advém ao povo para aqueles que estão fiéis a Ele. Quem crê da glória a Deus? Se você está fiel ao Senhor, se eu estou fiel ao Senhor, vem todas essas bênçãos, irmãos. Vem todas essas bênçãos. Então ele diz aqui, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os povos, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos. Ou seja, lê a palavra, mas não entende. Lê a palavra, não entende. Observa-se, mas não entende. Não tem discernimento do Espírito para entender o que é o bem e o mal. Amém? Ele diz aqui: para pôr liberdade aos oprimidos. Ou seja, tantas pessoas que vivem com ansiedade, tantas pessoas que vivem deprimidas, tantas pessoas que vivem, não é, transtornos mentais, tantas pessoas que vivem com tantas advindos de doenças aí, irmãos. E aqui, irmão, Deus ele nos ungiu e já nos libertou disso. Quem crê da glória a Deus? Ele já te fortaleceu, irmãos. Para que a tristeza? O pastor aqui cantou aqui muitas vezes, e os cânticos aqui, minha irmã Tatiana, foi sobre a alegria. A alegria do Senhor e a nossa força. Aqueles que esperam no Senhor, né, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, você está esperando em Cristo, você está sendo fortalecido no Senhor. Espera. E esperar o que, irmãos? É a esperança. A esperança você não está vendo, mas você está crendo. Jesus, quando chegou para Tomé, disse: é bem-aventurado aquele que crê e não vê. Amém, irmãos? Nós aqui temos uma fé diferente. Nós cremos para ver. Nós já mudamos de fé. Nós não estamos mais naquela fé morta, porque precisa ver para crer. Nós estamos aqui crendo para ver. Amém, irmãos? Houve uma mudança, houve uma restauração, houve uma transformação. Então aqui, irmãos, existe dificuldades, existe problemas, existe adversidades, irmãos. Mas saiba que se você fala para um microfone desse, eu estou falando aqui com você, muitas coisas que podem vir no físico, você não está vendo. Mas essa palavra que a gente ouve não está sendo somente falada no mundo físico, ela está se expandindo no mundo espiritual. Amém, irmãos? Ou seja, existe um outro mundo, irmãos. Existe um outro mundo, irmãos, que está recebendo a palavra, que você, quando fala a palavra, quando você profetiza, quando você ora, oração é bênção. Amém? Quando você ora, irmãos, você está movendo o inferno. Por quê? Porque ali, irmãos, o diabo está sendo afugentado pela tua oração, pela tua palavra, pela profecia que você está determinando. Quem acredita dá glória a Deus? Quando o pastor diz assim: eu recebo, ele recebe, porque ele ora com posse. Quando a gente ora com posse, irmãos, vem uma força muito maior. Vem uma força, irmãos, que a gente tem, que é a fé que move montanhas. Ou seja, aquilo que era impossível passa a ser possível. Amém, irmãos? Quem entendeu? Da glória a Deus. É o desemprego. Olha aqui na carteira. Ou seja, no lado físico, você não está vendo aqui, somente olhando na carteira. Mas como é que pode acontecer se ali não está escrito? Mas no lado espiritual, irmãos, você sabe que no lado espiritual, pastor, tudo que o judeu, tudo ele acredita que no lado físico tem aqui, essa caixa, tudo aqui existe no lado espiritual. Você sabe por que ele conquista? E a gente não conquista? Porque a gente não crê nisso. Mas no momento que a gente crê naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ora, naquilo que a gente diz, acontece. Quem acredita da glória a Deus? Porque a gente toma posse. Porque a gente está orando. Pensa em oração. Se você crê e eu creio, irmãos, ele está falando isso. Ele está te trazendo bênçãos nesta noite, de fidelidade. Bênçãos que você realmente, nós daqui, precisamos receber. E tirar a tristeza do nosso meio. Deus ele está falando nessa noite, tirar a tristeza do nosso meio. Eu venho aqui vindo vários dias, percebendo vários dias, o pastor aqui, e aí crê, e ali, não pode haver tristeza no nosso meio. Irmão, teu Deus é um Deus de alegria. Ele pode suprir o impossível. O possível é para o homem, o impossível é para o nosso. Eu sempre, quando leio a palavra, tenho lá, pastor, Deus me mostra muito. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ele não faz acepção de mim, nem do pastor, nem de ninguém. Ah, irmão, é porque você é obreiro. Não. Você foi ungido, você tem o mesmo Espírito do Senhor, você recebeu Jesus, você foi ungido, você recebeu a unção do Espírito Santo, você tem a palavra, você tem fé, você tem uma fé viva, você tem uma fé verdadeira. Ou somente é o que? Orar, crer e receber.
buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está? Se paga isso alguma coisa? Não. Mas tem que ter um sacrifício, tem que ter uma oração, tem que ter uma busca. Amém, irmãos? Quem acredita, dá glória a Deus. Então, irmãos, são coisas que às vezes a gente vive num mundo difícil. A gente vive por adversidades, problemas. Hoje estava com um problema desse dia muito sério. Graças a Deus hoje, para a glória de Deus, resolveu. Irmão, mas vamos orar. Pegue lá a sua esposa, pega o seu irmão. Ah, não tem ninguém, irmão, é só eu. Então vai lá para o quarto, vai para o banheiro, vai orar, vou buscar Deus. Eu vou orar. Nós devemos fazer isso. Te entristecer para quê? O nosso Deus pode todas as coisas. Amém, irmãos? Você é escolhido do Senhor. Deus te escolheu, irmãos, para fazer a diferença aqui neste lugar. Amém? Então vamos lá ler agora Isaías, em nome do Senhor. Isaías 61. Amém? Repetindo novamente aqui, né? Isaías 61, em nome de Jesus. Então ele te ungiu, irmãos. Irmãos, no passado, quando Deus se manifestava através do Pai, só eram ungidos sacerdotes, reis e profetas. Hoje ele não faz acepção de ninguém. A unção é para todos, mas a todos aqueles que o quê? Tem condição. Aceita Jesus, permanece firme na presença de Deus, permanece com a palavra, congregando. Amém? Congregando. Porque diz, eu tenho Deus, mas não está congregando, então está afastado do Senhor. Então aqui a Bíblia diz que tem que congregar. Aqui tem os princípios, né? Como sempre o pastor fala aqui, tem princípios. A unção de Deus está aí. E aí você recebe esse poder de Deus, você recebe essa autoridade, que não foi dada pelo homem não, irmãos, por Deus. Um soldado, uma autoridade, ele tem autoridade de prender e tudo. Você tem uma autoridade maior. Porque quando uma pessoa está endemoniada, passa 5 pessoas ali para segurar aquela pessoa. Se você está com a autoridade de Deus e crê, que a Bíblia diz que os sinais acompanham os que creem, ele disse, solta. Você repreende e o demônio sai embora. E aí? Você não tem ou não tem mais poder? Tem ou não tem? Tem que ter medo de quem, irmãos? Medo não tem, irmãos. O medo, irmãos, o medo não existe. Irmãos, o medo só é o quê? É onde não está a presença de Deus. Porque o que está a presença de Deus é o amor de Deus, que já foi aperfeiçoado no meio e no teu coração. Quem acredita, dá glória a Deus. Vem. O diabo joga sério. Vem ali, vem. Mas a gente tem que resistir. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Como é que sujeita-se? Obedecendo os princípios. Lendo a Bíblia, buscando a Deus, orando, jejuando, louvando ao Senhor, vindo os cultos, né? Vindo os cultos. Enfim, fazendo um papel, sendo dizimista, ofertante na casa de Deus. Enfim, uma série de coisas. São série de quesitos, né? Que a palavra nos ensina. Resistir ali e enfrentar na oração. E ele vai fugir, irmãos. Quem acredita, dá glória a Deus. Vai fugir. A palavra ela não é mentirosa. Então não existe problema. Deus está falando com alguém aqui. Irmão, você não está vivendo. Eu não preciso viver dentro de você não. Porque quem vive é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que está falando com você, não é eu não. Por mim, eu nem estava aqui. Mas quem me trouxe é o Senhor. Amém, irmãos? Conversando com a minha esposa, fazendo tempo. Disse, rapaz, esse dia faz tempo que eu não prego, né? Quando foi? Terça-feira? E aí disse assim, rapaz, Deus é Deus. Se ele quiser, fala com o pastor e me bota para pregar. Pastor, eu não vim aqui, não preguei na terça, não foi porque chegou um pouco atrasado. Mas aqui, irmãos, quem chama é o Senhor, irmãos. Bote isso na sua cabeça, você é escolhido de Deus. Você é um escolhido do Senhor. Você é importante para Jesus. Você é filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você e eu somos filhos de Deus. Fomos escolhidos de Deus. A Bíblia diz que somos sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Amém, irmãos? Lá no livro da vida é como se tivesse uma escritura lá. A tua presença, a tua terra, que ele diz aqui, a tua vida, a tua árvore, a tua vida. A terra é como se tivesse uma escritura. Lá nos reinos celestiais, quem acredita, dá glória a Deus. Nós somos isso, irmãos. Irmãos, eu sei que vem dificuldades, vem problemas, vem adversidade. Irmão, você não tem não, você não imagina.
Mas você não precisa imaginar, porque o Espírito Santo de Deus imagina em eu e você e resolve o problema. Ele diz que nos assiste nas nossas fraquezas. Ele diz que nos fortalece e nos ajuda. Amém, irmãos? E diz que não venha nenhuma tentação que a gente não possa vencer. Nós vencemos tudo em Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós vencemos, irmãos. Vencemos. A mentalidade aqui que Deus quer te dar alegria nesta noite. E mudar a mentalidade que, com fé, irmãos, a gente vence. E vencer o medo. Uma das primeiras formas de vencer é vencer o medo. É resistir. É resistir. Por quê? Porque, irmãos, ele diz que o amor de Deus, ele lança fora todo. Se lança fora todo, então não existe. Porque você já tem um amor. Quem acredita, dá glória a Deus. Então ele não existe. Então é mudança de renovação, de mentalidade, de transformação. Para mim também. Para todos nós, todos aqui do mesmo barco. E aí aqui ele diz aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Jesus. Não é? Aqui falando através do Espírito Santo. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele me enviou a curar os quebrantados de coração. Amém, irmãos? Quem acredita, dá glória a Deus. Ou seja, aqui, irmãos, quando sempre Deus ele escolhe alguém para pregar, o seu irmão Mateus, Leandro, Tati, pastor, eu, qualquer um aqui, irmã Regiane, qualquer um que vem pregar, ou um irmão de fora. Irmãos, aqui é fortalecendo no Espírito, amém? Não é? Assim. Aqui é fortalecendo no Espírito. Quem acredita, dá glória a Deus. Ou seja, quebrantados de coração. Às vezes a gente chega aqui de forma quebrantada, de forma qual a gente possa imaginar que está ali abatido. Ah, irmãos, eu cheguei aqui só o carro. Muita gente diz, né? Eu cheguei aqui só a misericórdia. Mas você sai fortalecido. Você sai fortalecido. Você sai animado. Você sai ali forte. Porque você recebeu uma palavra forte. Não foi do irmão, foi a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Ela vai nas tuas medulas, vai nos teus ossos. Ele diz que fortalece os ossos, fortalece o teu espírito, te dá ânimo. O mundo não recebe essa palavra, você recebe. Você tem uma linguagem que você recebe diferente. É a linguagem de Deus aqui, é a linguagem da palavra. É receber a palavra, é se fortalecer, é confiar, acreditar. E aqui quando Jesus pregou em Nazaré para o seu povo, eles não receberam. Eles não queriam receber, estavam ali tristes. E que tinham uma esperança que até hoje se alimenta, que ainda vai vir o Salvador. O nosso Salvador já veio um bocado há milênios. E está aqui, irmãos, em nosso meio, está dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Quem crê, dá glória a Deus. E ele diz aqui, essas são as boas novas da salvação. Ele diz, que os quebrantados de coração a proclamar, o versículo ainda 1, libertação aos cativos, justamente pela palavra, e pôr em liberdade os algemados. Ou seja, através da palavra, irmãos, quando se liberta, a palavra de Deus ela liberta. Amém? Amém. Eu ouvi um pastor pregando que disse que se você colocar os melhores filósofos aí, Nietzsche, qualquer um aí, Weber, se você botar lá todas as obras dele, ler um ano não tem transformação. Mas se você botar a Bíblia ali, dentro de um ano tem uma igreja. Amém, irmãos? Ou seja, esses homens são muito estudados. Mas eles só alimentam o físico, mas não alimentam o espiritual. Não alimenta, não fortalece não fortalece a alma, não fortalece o espírito, não tem transformação. Amém, irmãos? Traz conhecimento secular, importante é. Mas não traz o principal, que é justamente a vida em Cristo que você tem, a vida dentro de você, porque Ele tira a morte espiritual e te dá vida. Você tem a vida, levanta a cabeça, fica feliz, porque você tem Jesus, se alegra em Deus, eu me alegro em Deus. Deus está falando esta noite, mais uma vez, que a gente deve estar a se alegrar. Ele não quer uma igreja, um povo triste, Ele quer um povo feliz, alegre. Feliz, alegre, não é estar sorrindo, não, é dentro de você. Diz, puxa vida, como é bom ter Jesus.
Puxa vida, pode ter excesso de palavras, mas puxa vida, graças a Deus, Deus mudou minha vida. Estou aqui e estou batalhando, estou lutando, e Deus ele vai te dar vitória em vitória. Quem crê, dá glória a Deus. Ele diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando se fala do ano aceitável aqui, irmãos, né? Quando ele falou lá, o ano aceitável do Senhor, porque Jesus se manifestou ali. Se manifestou ali em vida. E ali o ano aceitável, sabe o que era? Era aquele momento, o tempo de aceitar o Senhor Jesus. Amém, irmãos? O tempo de aceitar o Senhor. Esse tempo de vida, está todos que estão vivos aqui, da glória a Deus, de aceitar o Senhor. Então, se você está me ouvindo na internet e não aceitou o Senhor, você tem grande oportunidade de aceitar Jesus e se congregar. Amém, irmãos? Ou seja, você aceitar, é o tempo, é o ano aceitável. E ali o ano aceitável estava ali, Jesus, o próprio Deus, estava ali. E as pessoas não estavam acreditando, não estavam recebendo. Deus quer falar nesta noite que Ele se alegra muito quando você recebe a palavra, quando você aceita essa palavra. Ou seja, aqui é o tempo aceitável do Senhor. Amém, irmãos? Quem entendeu? Da glória a Deus. E ele diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, daqueles que não estão na iniquidade, que estão na prática do mal, vai ter o grande dia, né? Ou seja, entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve a Deus. Amém, irmãos? Ele diz aqui: a consolar todos os que choram. Ou seja, você está ali triste, está ali abatido, Ele está te consolando agora. Ele está te fortalecendo. Ele está dizendo para você não se desanimar, persevera, olha para frente, olha para avante. Amém, irmãos? Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito bonita, quando Jesus estava caminhando sobre as águas. Eu gosto muito desse versículo quando eu estou passando por muitas tribulações. E ele estava olhando em Jesus, olhando fito ali para Jesus. No momento que ele estava olhando fito, ele estava andando sobre as águas. Amém, irmãos? Quem entendeu? Da glória a Deus. Fisicamente falando, irmãos, fisicamente falando, não é da ciência, é impossível o homem andar sobre as águas. O mar morto tem salinidade 10 vezes mais do que tem hoje. O homem flutua, mas não anda. Amém, irmãos? Ou seja, se você botar 50 vezes a salinidade, não vai ainda, vai flutuar, pode até ainda quase que deitar, mas não vai andar. E Pedro estava andando sobre as águas, amém, irmãos? Mas ele estava olhando para quem? Para Jesus, para o nosso autor e consumador da nossa fé. Quem acredita, da glória a Deus. No momento que ele desviou a atenção, desviou o olhar, começou a afundar. E ele não quer isso de você. Ele quer que a gente permaneça firme e forte. A gente pode até afundar, mas ali, quando se lembra, Jesus pega na minha mão, se ergue e começa a caminhar de novo. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, Ele está te fortalecendo, me fortalecendo nesta noite, de que esse ano é aceitável, que esse ano, irmãos, é o ano do Senhor. E Ele diz: e pô, os que estão em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria. Quem receber esse óleo, da glória a Deus? Você vai receber esse óleo. Ele diz aqui: em vez de pranto, vestes de louvor. As vestiduras brancas que foi cantada aqui, amém, irmãos? Em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos da justiça, plantados pelo Senhor, pela sua glória. Amém, irmãos? Ou seja, veste nova, uma nova árvore, ou seja, uma árvore frondosa, uma árvore que dá frutos. Amém, irmãos? Ele diz aqui: em vez de pranto, ou seja, vestiduras brancas, as vestes que estavam sujas, ou seja, vestes novas. Ele falando o óleo da alegria, o óleo da unção, ou seja, a alegria do Senhor na nossa vida. Ou seja, aquilo que o homem do passado, que ele se entristecia e ficava ali de cinzas, né? Estava ali, tem até um dia que é comemorado aí, né? E assim, e passa cinza aí na testa. Mas aqui ele está falando que não é de luto, irmãos. Esse luto aqui ele converte a alegria, ou seja, não somente aqui, mas na Nova Jerusalém. Quem acredita, da glória a Deus. Promessa da salvação. Ele diz: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Ou seja, onde habitava a idolatria não habita mais, onde habitava ali a prostituição não habita mais, onde habitava o adultério não habita mais. Ou seja, de geração em geração, de 4 gerações poderia ocorrer a maldição, mas a Bíblia diz que com você trazendo a fidelidade, restaurar a tua vida, Ele vai te abençoar 1000 gerações suas. Quem acredita, da glória a Deus. 1000 gerações, ou seja, 1000 gerações serão abençoadas.
Ou seja, porque o Senhor, a tua vida, irmãos, é do Senhor, você é de Jesus. E Ele diz aqui que Ele quer edificar a tua vida, Ele quer mudar a tua vida mais e mais ainda. Amém? Ele diz aqui: estranhos se apacentarão, estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros servirão os vossos lavradores e os vossos vinhadeiros. Ou seja, pessoas que às vezes nem mesmo temem a Deus vão te ajudar, vai se aproximar de ti para te abençoar. Quem acredita da glória a Deus? Ele diz: mas vós sereis chamados os seis sacerdotes do Senhor. Você é um sacerdote na sua casa. Amém, irmãos? É aquele que ornamenta, aquele que cuida, é aquele que leva a palavra, aquele que leva a oração, é aquele que exorta. Amém? Ele diz aqui: e vós chamarão ministro do nosso Deus. Quem é ministro do Senhor aqui? Da glória a Deus. Ou seja, ali, uma autoridade. Ele está levando ali, está ali ministrando a palavra, às vezes o louvor, enfim. Comereis as riquezas das nações e nas suas glórias vos gloriareis. E ainda financeiramente ainda vai viver bem, irmãos. Mas tem que tomar posse, tem que mudar de mentalidade. Ou seja, tem que mudar de mentalidade. Eu tenho que mudar, você tem que mudar. Amém? Ou seja, acreditar com posse. Sempre, sempre. A lei de Deus aqui, irmãos, nós temos a natureza de pedir. E a natureza de Deus é de dar, amém, irmãos? Aqui, esses pedidos aqui, eu amo o ano novo, sabe por quê? Porque são poucas pessoas que às vezes têm a ousadia de estar pedindo. Eu boto a minha folha de A4 ali, não estou nem vendo não, porque a minha natureza é de pedir, e a sua também. Quem acredita, dá glória a Deus. E ele diz ali que ele é galardoador daquele que o busca. Se você recebe o galardão, você está buscando, você vai ter um galardão grande, irmãos. Se você pede mais, você recebe mais. Quem acredita, dá glória a Deus. Ele diz que é dar e receber, dar e receber. Então não é só receber, tem que dar também. Amém? Tem que abençoar. Ah, irmão, eu recebo meu salário, eu fico tão triste quando eu vou pagar. Não fico triste não, fico alegre. Por quê? Porque Deus está te dando condições para pagar as tuas contas. Eu estava com uma conta hoje que só a mão de Deus, e Deus suprir minha necessidade, suprir a tua. Amém? Alegra-se, poxa vida. Ai, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor supriu minha necessidade. Se alegra, porque, irmãos, a gente tem que, é muito bom receber, oh, louva a Deus, mas dá também, a gente tem que se alegrar, porque essa mesma intensidade de fé e de bênção, irmãos, a gente vai receber. É dando que se? É dando que se? Recebe, irmãos. Quando você dá alegria, você recebe alegria. Quem acredita, dá glória a Deus. Quando você faz a oração, quando você abençoa alguém, quando você ajuda alguém, quando você vem para a casa de Deus, quando você contribui na obra de Deus, quando você faz qualquer coisa, quando você dá, você recebe. Mas quando você dá com tristeza, vai receber com quê? Com tristeza, porque a gente diz só colhe o que planta. Então tem que dar com alegria, né? Ou seja, ali, irmãos, ele diz, aqueles que estão ali dão com alegria, brilham como o sol. Eu sempre gosto de orar aqui, né? Os que dão ali com alegria, então devemos dar com alegria tudo, irmãos. É oração, é uma palavra, enfim, tudo é com alegria. Amém? Eu sei que tem momentos difíceis, mas temos que abençoar. Ele diz, o lugar de vossa vergonha. Perdão, ainda vamos ler de novo, o 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Amém? Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Você imaginou que passou uma decepção, uma angústia? Vai ter dupla honra. Eu tive uma hora na minha vida que tinha uma grande decepção. Vocês sabem aqui. Não é porque eu estou falando de mim, mas hoje eu vou dar um testemunho. Estava aqui, às vezes ali, poxa vida, separou, ficou divorciado, estava ali, e hoje estou honrado aqui. E aí? Vou ficar triste, nunca mais vou ter uma mulher. Já vi isso, não é mais bom não? Deus me livre, está repreendido, né? Morre logo, né? Mas aí, Deus abençoa, irmãos. Não vou mais para a igreja porque a mulher me deixou, ou o marido me deixou, se eu for, não vou mais para a igreja porque o marido não está aqui. Essa área sentimental é uma área melindrosa, né? Levanta a cabeça, irmão.
O planeta todinho aí, no planeta todinho, vou dizer só um aqui, isso é estatística científica, no planeta todinho, tem 7 pessoas, 7 pastor, em média, que tem um DNA parecido com o nosso. Então tem 7 pessoas quase que idênticas a você. E aí, dorme. E ainda imagine, irmãos, o pessoal me chama de Bill Gates, né? Eu gosto, né? Porque pelo menos tem... Bill Gates chegou uma jornalista chegou para o Bill Gates, e aí ele disse assim: rapaz, Bill Gates, qual é a melhor coisa que você poderia dar? Ele disse: me diga uma coisa. Ele disse: a maior ação que você poderia fazer para alguém. Ele pegou um cheque em branco e deu para ela. Ele diz assim: e agora preenche o valor que tu quer. Aí disse: não, ela começou ali, ela rejeitou e rasgou, porque achava que era uma afronta. Ele disse: você perdeu uma oportunidade maior que teria. O valor que você tivesse colocado no cheque, eu daria esse valor para você. Eu doido para achar Bill Gates, ó. 100 milhões de dólares, podia ter certeza, ele daria. Rejeitou a oportunidade, irmãos. Você está aqui na oportunidade, você é rico, você tem o Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus. Fisicamente ali, ele se encontrou com a oportunidade de ter o financeiro. E nós temos aqui a oportunidade de ter só financeiro não, mas ter a riqueza eterna, de ter a riqueza em Cristo, de ter a autoridade, de ter unção, de ter o poder, de ter saúde, de ter liberdade, de ter tudo, irmãos. Triste por quê? Vamos batalhar, vamos conquistar. Amém, irmãos? Aqui é conquista, é batalha. Em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. Deus me honrou e Deus te honra também. Quem acredita, dá glória a Deus. Tem lugares que eu saí humilhado como um funcionário. E Deus ainda permitiu. Eu voltei lá e vou trabalhar e foi de cabeça erguida. E aí? Pode acontecer na tua vida? Pode. Eu não queria voltar não, mas Deus sabe, tu não vai voltar não? Tu vai. Quase todos os trabalhos que eu já trabalhei uma vez, eu voltei de novo. Então, irmãos, Deus ele diz que dá dupla honra. Por isso, na vossa terra possuireis herança, vossa herança, por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Quem acredita, dá glória a Deus. Se você passou uma vergonha, se você passou uma decepção, Deus está te falando nesta noite, te prometendo que você vai receber em dobro. Quem acredita, dá glória a Deus. Porção dobrada de Eliseu, como todo que já foi pregado aqui, amém, irmãos? Porção dobrada, está lá, ainda está vigente, não parou, ainda não teve ainda, a lei de Deus ainda aqui está vigente, ainda está para se concretizar, amém? No tempo dele, receba, dá glória a Deus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém? Ele diz: porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Quando se refere roubo aqui no meio cristão, em que roubará o homem a Deus? Nos dízimos e nas ofertas, né? Ele fala de roubo. Então, assim, pegar a alma de alguém é furto, né? Mas aqui roubo, quando se refere na Bíblia, para o cristão é estar roubando a Deus. Então, se não está fazendo isso, vamos se reconciliar com o Senhor, amém? Ele diz aqui: a iniquidade do roubo, dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles fareis aliança eterna. No momento que você dizime a oferta, no momento que você faz algo aqui para Deus, saiba que a tua casa celestial lá está sendo construída com esse mesmo material, amém, irmãos? Quem acredita, dá glória a Deus. Porque não é só no reino físico não, a gente está construindo também para o reino eterno. Aqui essa passagem é a construção para o reino eterno, é a construção para a vida eterna, amém, irmãos? Quem recebe, dá glória a Deus. Então, quando ele diz que vai receber recompensas, irmãos, recompensas, é justamente isso. Não é só aqui não. Ah, a pessoa pensa que morreu, acabou. Não é só aqui não, meu filho. É aqui e lá. Ele diz aqui, ó: a sua posteridade será conhecida entre todas as nações. Os seus descendentes do meio dos povos, tanto os que o viram, reconhecerão como família bendita do Senhor. Rapaz, eu quero fazer mal aqui no fulano, mas não consigo. Por quê? Porque tem um Jesus, irmão, tem o Espírito Santo de Deus. Você tem autoridade de clamar, você tem autoridade de abençoar, orar. Você tem a autoridade de buscar o Senhor e Ele manifestar o poder dele na tua vida. Quem acredita, dá glória a Deus. Você tem autoridade, creia. Não é só a oração do pastor ou de alguns irmãos aqui que Deus vai responder, não. Deus responde a tua também.
Acredite, você tem o mesmo material. Cientificamente falando, pastor, aqui no centro do nosso coração aqui, que é o centro da nossa alma, ele diz que a matéria é constituída por carbono. Toda a matéria viva é constituída por carbono, mas só que essa região é uma identidade diferente. Essa mesma constituição que tem aqui dentro do nosso centro é a mesma constituição que é da terra. Amém, irmãos? Ou seja, nós viemos do pó e do pó viemos. Ou seja, no momento que a gente está aqui buscando com alegria, nós estamos dizendo: terra, mundo, universo, Deus, vamos adquirir aquilo que recebemos. Amém, irmãos? Quando falando com eles, com autoridade, é receber, irmãos, com alegria. Quando a gente determina e a gente recebe, esse é o poder do crente, é o poder do cristão. Amém, irmãos? Quem acredita da glória a Deus? Nós fisicamente temos uma natureza de Deus em nós, de que tudo físico pode ser nosso. Amém? Quem acredita da glória a Deus? Todos nós temos, todos, Deus não faz acepção de ninguém. Por que muitos conquistam, outros não? É porque não recebe e não acredita. Então a gente está aqui, quando a gente acredita, irmãos, a gente recebe, porque você não é mais pobre, você é um rico do Senhor, você recebeu o Espírito Santo de Deus, você é um abençoado do Senhor. Quem acredita da glória a Deus? Pobre é o diabo, irmãos. Pobre é Satanás, Lucifer. Quando fala aqui não é só financeiro não, é em tudo. Amém? Ele diz aqui: regozijai, mais do que ele se alegrar. Regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no nosso Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com um manto de justiça, com um noivo que adorna de turbante, com um noivo que se enfeita com as suas joias. Amém, irmãos? Quem é a noiva do Senhor aqui? Da glória a Deus. Está ornamentado aqui. Amém? Então vamos se alegrar, irmão, em Deus. Vamos se alegrar, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim se faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém? Ou seja, o louvor de Deus vai ser exaltado, a glória de Deus vai ser exaltada, nós vamos ser, a glória do Senhor vai estar sobre nós, e aquilo que nos pertence, vamos se alegrar, aquilo que nos pertence, porque o nosso destino é o céu. Quem crê da glória a Deus? Crê, irmãos. Creio, eu também. Eu preciso crer mais. Você precisa crer mais. Não existe limite para buscar Deus. Não existe um limite para crer. Não existe limite para a fé. No lado espiritual não existe limite. Ele é imensurável. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que o Senhor trouxe nesta noite. Que tudo seja para honra, glória, louvor e adoração ao Senhor. Uma salva bem linda para Jesus. Ele merece glória e louvor e adoração a Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Quem recebe essa palavra? Você sabe por que o mal tomou conta dessa nação? Sabe por quê? Porque satanistas e macumbeiros estavam sacrificando para o diabo. Tu viu não a comemoração lá em cima dentro do Congresso Nacional? Memorando. Enquanto isso nós estávamos o quê? Dormindo. Qual de vocês arrancam um rim do defunto e come? Eu vou orar para quando você sair daqui, você jantar, viu? O que eu vou falar. Satanista arranca os rins e come. Arrancam as massas encefálicas e come. Sangra um animal e bebe o sangue. Quem faz isso aqui? Ô Jesus. Vai, levanta aí. Nem eu faço. Todas as forças do mal trabalhando para inibir os do bem. E foi inibido. Unidos, sem divergência uns com os outros.
No dia da festa de Iemanjá, lá na Praia do Futuro, tem gente que saía daqui do Itambé, de pés para a Praia do Futuro, de pés para a Praia do Futuro para sacrificar para Satanás. E tem gente que mora bem perto da igreja e não vem para o culto. E agora? De pés, irmão. Come vísceras para Satanás. O povo do mal jejua. Não me responda, pelo amor de Deus, eu não quero resposta. Quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você botou o pó na cara e orou? O pó do chão e orou? Pois eles fazem isso, irmão, toda sexta-feira. Tem igrejas evangélicas que nem culto na sexta-feira tem. É o dia principal, é sexta-feira. Daqui a pouco, meia-noite, você está dormindo. E eles estão nas encruzilhadas sacrificando para Satanás. Meia-noite. Fica de pé. Eu vou orar para você jantar, viu? Quem tem coragem aqui de arrancar o rim do defunto e comer? Hoje o satanista come. Quem tem coragem de arrancar o crânio, abrir o crânio do defunto e comer o crânio dentro lá? Quem tem coragem de beber sangue de animal? Quem tem coragem de pegar... Se você analisa bem, de janeiro até hoje, já mataram, hoje é quanto? Mais de 14 mulheres já foram mortas no Brasil. E hoje é que eles estão lá, ó, meia-noite, tudinho. E nós... E nós temos um poder na nossa mão, chamada unção do Espírito Santo, que todos nós aqui recebemos agora. E vocês também. Meia-noite, irmão, bota o joelho no chão e diz assim, ao menos assim: Senhor, eu estou te adorando. E vai dormir, pelo menos. Deixa eu tentar foi. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração para você jantar. Soberano Deus, eterno Pai, que os teus filhos e tuas filhas jantem em paz hoje, esqueçam as vísceras e esqueçam os rins e o sangue de bode. Senhor, eu creio que todos terão um grande apetite, todos jantarão bem, e todos estarão guardados, protegidos debaixo da tua mão poderosa, tua mão onipotente. Deus, guarda a tua igreja. Ergue as mãos, diz: Senhor, me guarda, me livra do homem mau. Diga: me livra das ciladas de Satanás. Diga assim: eles sacrificam para o mal, mas só eu, orando, tenho autoridade para desfazer todos eles, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vamos adorar agora o nosso Deus com o nosso dízimo e a nossa oferta. Vai dizimar.